Olá, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos em mais um dia de leitura, de estudos, das mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, nessa playlist que leva como título o nome do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo nosso querido médium Chico Xavier. Essas mensagens, sempre repetimos aqui, nos possibilitam um entendimento, uma reflexão mais profunda dos mais variados assuntos que são pertinentes à nossa evolução espiritual. Como sempre, pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, que sustente todos nós, que possamos compreender com sabedoria as lições que nos dizem respeito ao aperfeiçoamento individual e coletivo. Com a certeza desse amparo, hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 44, que tem como título Oraremos, em que Emmanuel inicia com a carta de João, a primeira, no capítulo 5, em que diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." É interessante, né? Quando a gente já de início pedir de acordo com a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós aprendamos a viver dentro da lei de amor. Então é um pedido que vai ser atendido porque está com todos os requisitos da petição atendidos. A gente não vai pedir nada que seja fora da vontade do Pai. Então é igual quando você ingressa no tribunal, né, pleiteando alguma coisa, você faz um pedido, mas aquele pedido tem que atender algumas peculiaridades próprias daquilo que nós estamos objetivando alcançar. Então Emmanuel nos fala: exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueçamos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos, unicamente, um curto espaço de 60 segundos de 1 minuto, enquanto o Senhor que nos acompanhou, as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Ou seja, Ele conhece as nossas reais necessidades, necessidade do espírito imortal, e não a necessidade ilusória da personalidade que só está vendo dentro de um curto período de tempo, satisfazendo caprichos. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhes são próprios para alcançarmos. Isso com certeza, né? Deus tem, a divina providência tem caminhos que nós desconhecemos, soluções que nem imaginamos, mas não vamos alcançar. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi, que nos rasga entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade,
em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos. Cada um de nós tem uma concepção do que é felicidade, né? Então a gente roga a Ele. Mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que se lhe restaure a saúde. Então, primeiro vai vir ali uma provação. Oremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, a vontade dele, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Quando será que iremos realmente, na nossa oração dominical que aprendemos com Jesus, a falar de forma verdadeira aquele momento? Seja feito a sua vontade, Senhor. A gente pede, mas que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A sua vontade, Senhor, e não a minha. Jesus nos ensinou, nos apresentou um Pai de amor e misericórdia. Jesus nos ensinou a fidelidade a esse Pai, a confiar nessa sabedoria maior e divina. Ele mesmo se colocava daquela maneira diante do Pai. Então é aquele momento, olha, eu vou pedir isso, mas independente, Senhor, se o Senhor vai deferir ou indeferir meu pedido, eu já lhe agradeço, mas que seja feita a sua vontade, porque eu reconheço, Senhor, que a sua vontade vê e sabe o melhor para mim, que eu nem sei. Será que com a idade, com a maturidade, nós vamos observando, quando olhamos, né, alguns anos atrás, e lembrando dos nossos pedidos, e percebemos, falamos assim, graças a Deus eu não fui atendida nisso nem naquilo outro. Eram pedidos de insensatez. Para nós fecharmos aqui o estudo de hoje, com esse entendimento de entregar ao Pai, né, com a certeza que Ele vai nos atender naquilo que realmente precisamos, nós trouxemos aqui do livro Pontos e Contos, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Irmão X, a mensagem 20, que tem como título A Súplica Final, onde iremos também, por recortes, ler pequenos trechos. Essa mensagem é linda. Nos conta, né, que convencido que o Mestre distribui as graças de acordo com as solicitações dos discípulos, um crente fervoroso e sincero, vivamente interessado na perfeita integração com o Senhor, pediu-lhe dinheiro. Primeiro pedido, dinheiro, alegando a necessidade de recursos materiais para atender-lhes os discípulos. Né? Senhor, não tem dinheiro para atender isso tudo, para viver de acordo com o seu campo, precisa de um pouco de dinheiro. Então o Salvador mobilizou emissários para satisfazê-lo. E em breve a fortuna vinha ao encontro do aprendiz, enchendo-lhe o cofre e prestigiando da casa. Multiplicaram-se, porém, as preocupações, surgiram desgostos graves. Longe de elevar-se à espiritualidade superior, ele passava dias e noites vigiando a entrada e a saída do ouro, assinalando os depósitos crescentes. No fundo, né, ele ficou distraído das obrigações, perdeu a companhia da esposa e dos filhos pela fascinação de uma vida fácil. Ele conservava a fé inicial, né,
quando lhes transbordaram as arcas, ele reconheceu a dificuldade para alçar-se ao Cristo. Ele percebeu a dificuldade daquele acesso e prosternou-se em oração e implorou a Jesus que então lhe desse autoridade, assegurando que aguardava semelhante vontade a fim de seguir. Então ele já pede aqui a autoridade, o poder, né? E aí o Senhor colheu a súplica dele e foi lá um mensageiro garantir a aquisição daquilo que ele diz que precisava. Então ele foi ali guindado a uma nobre posição administrativa, mas como ele não tinha base na experiência, em pouco tempo ele não tinha base para ter esse poder, né? Essa aquisição de direções que ele queria, de autoridade, ele se viu odiado e incompreendido, porque ele não sabia fazer uso daquilo. Ele é incapaz de suportar as calúnias e as críticas que começaram em torno dele, de advertências mordadas de subalternos superiores. Então ele não ficou feliz, ele ficou aturdido e desencantado. E aí ele voltou a orar e implorou então a Jesus a concessão de dons maravilhosos. Bem, não tinha dado certo dinheiro, não tinha dado certa autoridade, então ele agora garante a fiança que somente assim vai servir Jesus no dia que ele tiver uns dons maravilhosos. E o divino doador anotou a solicitação, recomendou aos assessores que ele confiasse o poder de curar. Então vai dar o dom maravilhoso da cura. O aprendiz recebeu a dádiva entregou-se ao trabalho. Dentro de alguns dias, uma enorme fileira de necessitados batiam-lhe a porta. A popularidade absorveu-lhes ora, como é bom o anonimato, né, gente? Escasseou-lhe o tempo até para alimentar-se. Sem preparação para o delicado serviço, no decurso de alguns meses declarou em falência. Não tinha mais força para o ministério. Uma multidão de sofredores, ignorantes, os familiares que lhe restavam no lar abandonaram até o campo doméstico. E pobre, por sua vez, não soube tratar com os desesperados da sorte. Quando não podia atender alguém depois de haver socorrido dezenas de aflitos, sentia-se crivado de acusações. Quando ele dizia que não podia, porque já tinha atendido muita gente, um montão de acusação, que ele não sabia acolher aquilo com serenidade. Né? Quantas pessoas vão lá tacar pedra naquela árvore que o fruto ainda está verde? Uma quer porque quer, a criatura não tem. Aí depois reclama, mas esse fruto está duro, está verde. Mas você arrancou a paulada, às vezes a gente arranca a paulada. Então, ele submeteu-se desse modo a um cansaço absoluto, descontrolou-se e renegou então o dom que o céu tinha lhe emprestado. Mas a fé ainda lhe vibrava no íntimo. E aí voltou a pedir com sinceridade, pediu então uma nova súplica. Senhor, né? Não deu certo o dinheiro, não deu certo o poder, não deu certo o dom da cura, então eu vou resolver implorar a pobreza e a obscuridade. Desejava desfazer-se de todos os laços com a posse terrestre, aprender a viver no desapego. Seria um trabalhador anônimo, ligar-se à providência através do esforço desconhecido. Registrando mais uma vez o pedido, o mestre enviou lá os assistentes adequados àquela situação. Então, aquele seu discípulo foi conduzido à penúria, esgotaram seus recursos, a enfermidade visitou com insistência natural, desacertaram seus negócios, fugiram os amigos e apareceram credores. Sozinho e desamparado, viu-se igualmente inapto para aquele gênero de provação. Sarcasmos e zombarias choviam-lhe na estrada. Foi apontada a conta de imprevidente e relapso em o governo da própria existência. Tentou colaborar nas outras obras, mas mesmo ali encontrou gargalhada por parte de alguns companheiros. Ninguém confiava nele. Aos olhos alheios ele era um relaxado e dissipador. Ele verificou que a impaciência
e a revolta passou a frequentar o coração dele. Surpreendia por vezes irado e infeliz, ensaiando reações. Então, vejamos que quando ele foi satisfeito na fortuna, ele não se reconheceu em dificuldade para seguir Jesus, naquela prova da riqueza. Na prova do poder, ele não suportou ali ser criticado, odiado e incompreendido. Não sabia movimentar e ele não suportou. Aí ele vai pedir então os dons maravilhosos, mas não suportou da mesma maneira receber críticas, porque aquele que expõe, né, num trabalho, se expõe. Ele era conhecido, ele era procurado. E ele não aguentava mais, ele estava num cansaço absoluto. Aí ele pede então a prova da pobreza. Então agora na pobreza vai dar certo, eu já não vou ser anônimo. E aí ele também descobriu que ele ficava com muita raiva, infeliz e queria reagir contra os outros, que não tratavam como subalterno naquela posição. E proclamou a Jesus ali a incapacidade de suportar a pobreza absoluta e implorou o Senhor: Mestre amado, sei que me abres a porta sempre que bato confiante, mas em verdade ignoro a essência de meus próprios desejos. É o que nós deveríamos fazer, né? Ignoro a essência dos meus próprios desejos. Qual a essência mesmo? Reconheço agora que dispensas a riqueza, o poder e a glória de teus dons conforme os méritos e as necessidades dos aprendizes. Não dás a escassez extrema àquele que ainda não sabe utilizá-la para o bem, nem confia tuas dádivas aos que não sabem como transportá-las entre os homens ingratos e cruéis. Às vezes a pessoa acha que vai transportar a dádiva e vai encontrar o tapete vermelho, não é? Vocês vejam. Conheces a posição de cada um de nós e medes com sabedoria a extensão de nossas possibilidades. Não conferes o benefício da lágrima ao coração endurecido, como não deixas o cetro da direção por muito tempo nas mãos levianas ou inábeis. Não concedes a pobreza absoluta a quem não sabe aproveitar o sofrimento, como não permites que a riqueza se demore na moradia dos insensatos. Emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância. Não permites que eu te suplique situações que desconheço. Modifica minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues tua misericórdia. Faze que eu veja. E o mestre ouviu a negativa, mas dessa vez não mandou emissário para a colaboração indireta. Veio ele mesmo ao santuário interior do aprendiz. O discípulo em pranto sentiu então que alguém lhe falava do centro da alma. Não era uma voz semelhante às vozes que escutara no mundo. Era um sopro divino, nascido da misteriosa cripta do coração, renovando-lhe todo o ser. Extasiado e feliz, reconheceu a presença do Senhor, que lhe falou a consciência desperta. Doravante, permanecerás em mim, como permaneço em ti. Estaremos unidos para sempre. É linda, não é? É linda. Emudece, Senhor, os pedidos da minha ignorância. Não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Modifica a minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Que dessa maneira, então, possamos ter mais entendimento
quando orarmos, pedirmos, mas que seja feita sempre a vontade de Deus, que nos ama e conhece a cada um de nós. Muita paz, muita fé, muita certeza do amor de Deus e da misericórdia de Deus por todos nós. Graças a Deus.